Sacramento, Minas Gerais. Lar de grandes personalidades que tiveram grande importância para a doutrina espírita no Brasil e no mundo. Ainda hoje, é considerada como o berço do espiritismo. Fundada em 24 de agosto de 1820 por Cônego Hermógenes de Araújo e com aproximadamente 25 mil habitantes, Sacramento vem do latim e significa verdade sagrada. Fazendo jus ao seu nome, o município mineiro é considerado o pasto espiritual do Antigo Sertão e tem destaque por abrigar nos seus arredores construções centenárias que revelam o seu passado repleto de tradições e religiosidade. Um dos pontos turísticos mais lindos dessa cidade é a magnífica paisagem da Gruta dos Palhares, destino de centenas de viajantes de todas as regiões do país. Ela é considerada a maior gruta de arenito da América Latina, abrigando uma vasta fauna de pássaros nativos do Brasil. Só na parte frontal do seu primeiro vão, ela comporta aproximadamente 5 mil pessoas. Dentre os nomes que fazem parte da história de Sacramento, vemos se destacar o professor, jornalista, político e médium Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo nasceu aqui em Sacramento, dia 1º de maio de 1880, filho de Hermógenes Ernesto de Araújo e Jerônima Pereira de Almeida, com o apelido de ele Mojico e ela Meca. Eurípides Barçanufo foi uma das mais extraordinárias figuras da história do espiritismo, de Kardec até hoje. Desde criança, nasci um berço espírita, aprendendo a tratar Eurípides Barçanufo por tio Eurípides. Ele tem um papel destacado no contexto do desenvolvimento do espiritismo em nosso país. No seu trabalho pela divulgação da literatura espírita. Desde criança, participando das evangelizações, aprendendo a conhecer quem foi Eurípides Barçanufo, a conhecer todo esse legado que Eurípides nos deixou. Desde muito novo, Eurípides gostava de aprender com pessoas mais velhas, sendo reconhecidamente um aluno exemplar. Barçanufo, como aluno, ele foi extremamente precoce, de uma inteligência primaz, principalmente a escola em que ele cursava. Ele vai detendo a admiração dos seus professores, ele vai fundar grupos de estudos com esses professores, né? E, portanto, já precocemente ele dava sinais de que não era um espírito comum. Eu diria que era um tipo de um gênio na época, né? E com muita facilidade de aprendizagem. Ele tinha facilidade de aprendizagem de idiomas, né? Inclusive do francês, e que ele dominou com bastante rapidez, e de conhecimentos de interesse científico da época, né? Ainda na sua adolescência, Eurípides fazia trabalhos humanitários com a igreja, da qual, na época, fizera parte. Quando a gente vai encontrar o Eurípides Barçanufo, enquanto jovem e católico, ele já se associava a ideias progressistas. Quando nós olhamos o conjunto, né, do trabalho de Eurípides Barçanufo, no atendimento à população carente, na divulgação, na defesa do espiritismo e no estímulo ao estudo, né, da literatura espírita, inclusive literatura clássica na época, ele tem um papel destacado no contexto do desenvolvimento do espiritismo em nosso país. Ele, com 19 anos, ele já era um fenômeno social em Sacramento, muito antes de ser espírita nisso. Ao falar de Sacramento, é impossível não citar a Fazenda de Santa Maria,
e o Centro Espírita Fé e Amor, fundado por Bezerra de Menezes através da mediunidade de Senhor Mariano, tio de Eurípides. Como dedicado divulgador do Espiritismo, ele foi pioneiro na cidade de Sacramento, porque o seu tio, irmão de sua mãe, o senhor Mariano, havia fundado um centro espírita na fazenda de Santa Maria. Então ele se destacou em várias áreas, né, da vida de Sacramento. Eurípides Barçanufo, sendo sobrinho do senhor Mariano e frequentador da casa do senhor Mariano, assim que ele se torna espírita, ele começa a frequentar aqui. E aí ele se torna espírita e, sem dúvida nenhuma, o maior nome espírita da época da região aqui. Um médium fantástico, sem falar bondade extrema e intelectualidade enorme. E aí já não tinha médiums mais para essa ordem evangélica. E aí meu avô foi lá para o Chico Xavier e pergunta: o Chico, e aí, o que vamos fazer? Aí o Chico esclarece, fala assim: essa reunião foi importantíssima, mas coloca uma reunião de estudo no lugar, não precisa mais. Ela foi para a moralização dos médiuns, principalmente do próprio senhor Mariano. O Centro Espírita Fé e Amor, construído por volta de 1900, deu lugar às reuniões que ocorriam na casa dos camponeses e principalmente na casa do senhor Mariano. As atividades espíritas de Santa Maria, nos anos seguintes, provocaram espanto, críticas e protestos dos habitantes de Sacramento. No entanto, com a divulgação do Espiritismo e dos fenômenos de cura que sucederam esse período, rapidamente a Fazenda de Santa Maria e o Centro Espírita Fé e Amor tornaram-se o polo mediúnico e o berço da doutrina espírita no Brasil Central. Barçanufo era filho de uma família grande, né? Ele teve 14 irmãos. Eles vão aderindo à doutrina espírita devagar, né? E vão dando todo o seu apoio, não somente a ele próprio, mas publicamente. Ele teve a ajuda, inclusive, de Francisco Peiró, né? Um espanhol espírita que atuou ali naquela região, e da própria família. Então, se no início os seus familiares tinham dúvidas, né? Quando ele repentinamente se torna espírita, eles depois começaram a auxiliá-lo diretamente. Era o caso da sua mãe e o caso de alguns de seus irmãos, que foram fiéis seguidores e colaboradores de Eurípides. Ele teve uma pessoa que o encaminhou também, que foi o tio senhor Mariano, que é daqui de Santa Maria. Então Eurípides veio cercado de espíritos para ajudá-lo no desenvolvimento da sua espiritualidade, do seu conhecimento, porque ele já veio com toda essa bagagem, né? Ele já vinha com essa proposta, ele tinha esse compromisso aqui com nós, mas ele veio com algumas pessoas para encaminharem, para ajudarem, né? E preparar todo esse espaço, todo esse terreno que foi propagado em toda Minas Gerais, no Triângulo, para a chegada de Chico Xavier também. Há uma relação de Eurípides com Uberaba e aquela região, que depois foi a cidade escolhida para que Chico Xavier desse continuidade à sua missão. Num estado que tem também uma história de uma ligação forte com o catolicismo, né? É muito interessante algo tão inovador e revolucionário como o Espiritismo ter surgido em dois momentos próximos, né? Mas em situações diferentes, né? Logo no começo da virada do século e depois com o Chico Xavier. Como vimos, muitas pessoas fizeram parte da caminhada de Eurípides. Uma dessas pessoas foi a sua própria sobrinha, Igorina Cunha, fundadora da Casa Assistencial Bezerra de Menezes. Aqui é um atendimento, que é um projeto da tia Igorina, para atender crianças com a deficiência física e intelectual do 0 aos 14 anos. Então foi feito aqui em Santa Maria esse espaço, e que atende crianças da região de Sacramento, Conquista e aqui da zona rural também.
irmã, Sinhazinha, como era conhecida, o ajudava com os atendimentos que realizava em sua farmácia, onde atendia pessoas de todo o Triângulo Mineiro. É o que nos conta outra de suas sobrinhas. A minha mãe foi a irmã de Eurípides Barçanufo, foi aquela que trabalhou com ele na farmácia, exatamente na parte da mediunidade. Uma farmácia completa que fazia os remédios, né? E esses remédios eram enviados para as pessoas. Na época, ele atendia 1000 pessoas por dia. Eurípides quis estudar medicina. E sua mãe, muito debilitada, ela tinha problemas sérios de saúde, né? E quando Eurípides falou que ia para o Rio de Janeiro cursar medicina, ela teve uma crise muito severa. Então, ele começou a ajudar muita gente procurando ele para auxiliá-lo nas doenças. Eurípides, como era portador de diversas mediunidades, igualmente beneficiou todas as pessoas que estavam carentes e necessitadas de uma orientação médica por meio da sua mediunidade receitista. Barçanufo era médium do espírito Bezerra de Menezes, que muitas vezes se comunicava através dele e que trazia receitas homeopáticas para a população mais pobre. A homeopatia que ele passou a exercer não é um remédio que vai curar você, é um remédio que vai incitar os sintomas que vão permitir que o seu organismo recupere a cura. Isso ele já usava antes de ser espírita. Assim como muitos espíritas, Eurípides cresceu em uma família católica. Depois, com os conselhos de seu tio, conheceu a doutrina dos espíritos. Mas poucos sabem como foi o evento que de fato trouxe Eurípides para o espiritismo. Ionete conta que, ao participar de uma reunião de médiuns acompanhado de Senhor Mariano, Eurípides pede para Aristides, um homem simplório, analfabeto e que vivia no campo, para que, se fosse verdade o seu poder mediúnico, que pedisse a ajuda da espiritualidade para explicar o Sermão do Monte. Naquela época, Eurípides estava interessado já pelo espiritismo, quase que convencido em função da leitura do livro Depois da Morte. Mas ele era muito vinculado à comunidade de Sacramento, do ponto de vista educacional, político, religioso, etc. Então, ele mentalmente pensou que ele poderia receber alguma informação, algum dado, né, de João, o evangelista que ele admirava. Pensou. Chegando lá, houve a manifestação de João, o evangelista. E Aristides levantou e quando ele pôs a falar, aquela presença dele, de homem do campo, cabeça baixa, né? Então ele ficou ereto, com uma posição completamente diferente. E ele falou 1 hora sobre o Sermão do Monte. Foi ali que Eurípides iniciou depois, com o Senhor Mariano, o trabalho da sua mediunidade. Mas aquilo foi natural, né? Aquilo jorrou como uma cachoeira. Tanto na entrada dele no espiritismo, como na morte dele, toda a família participou, deu muito apoio para ele. Ele, apesar de também ser um católico fervoroso, ele já tinha uma mente muito diferente da tradição católica. Então, ele rompeu com aquele início católico que ele tinha, e a figura do Eurípides é uma figura de contraste. Ele tentou viver no catolicismo e quando ele se encontrou com o espiritismo, ele conseguiu enxergar algo novo. As suas habilidades mediúnicas sempre foram notáveis. Eurípides era muito rico nas suas manifestações de ordem mediúnica. Ele era médium de efeitos físicos, portanto médium receitista, ele tinha êxtase, psicografia, psicofonia. Ele psicografou
mensagens, era médium psicofônico, por intermédio dele muitas entidades foram atendidas e beneficiadas, né, no trabalho do centro que ele fundou. A atuação dele foi mais completa e complexa pelo fato do aparelho, do fenômeno fisiológico do corpo que ele tinha, ter a condição de oferecer diversas modalidades do fenômeno mediúnico. Todo esse trabalho voltado para o centro espírita que ele funda posteriormente, aonde ele recebia comunicações dos espíritos Bezerra de Menezes, Vitor Hugo, o próprio Leon Denis. Dentre muitas delas, podemos destacar o desdobramento. Esse fenômeno dá a capacidade do médium se afastar do seu próprio corpo através do perispírito. Assim, ele pode visitar o plano espiritual ou mesmo locais físicos do plano material. A mediunidade do tio Eurípides surgiu desde criança, através daquela bondade do seu coração, para com toda a família e os irmãos. A mamãe disse que ele chegava, falava para os alunos assim: fiquem em silêncio, que tem alguém me chamando. Ele então ficava totalmente mediunizado e ia à casa do fulano, o fulano recebia como se ele estivesse vivo na casa dele, sabe? Fazia o que tinha que fazer e vinha para casa, para a escola, voltava, aí continuava a aula. Ele era portador de mediunidades raras, né? Não só de desdobramento, como de bilocação. Bilocação é você ser visto ao mesmo tempo em dois ambientes. Ele desdobrava, ia nessas fazendas, mas ele aparecia lá como se ele tivesse chegado lá, as pessoas recebiam. Várias vezes ele atendia pessoas distantes ali na região de Sacramento, fazendo benefícios e até atendimentos médicos espirituais, e estava na sua cidade de origem. Isso é relatado, né? Pessoas que foram procurá-lo para fazer o parto, por exemplo. Quando o marido chegou e insistiu que ele fosse, ele dizia que não era mais necessário. Mas o marido, de tanta insistência, levou, e quando ele chegou na sua casa, na fazenda, a criança já havia nascido, e a esposa perguntou: é o senhor aqui outra vez? Desde muito cedo, a vocação para a docência se manifestava quando ele ensinava os próprios colegas de sala de aula. Barçanufo também lecionou matérias independente da área de estudo, como humanas, exatas ou biológicas. Eurípides, depois, como professor, ele foi pioneiro na metodologia, né, que ele empregou ali no interior de Minas, numa cidade pequena que era de Sacramento, mas ele tinha a vantagem de ter convivido também com um pioneiro que era o professor Miranda, que já tinha saído, né, de Sacramento. Ele ensinava, inclusive, os alunos a identificação de astros, né, dos planetas. Então ele levava os alunos para o trabalho de campo. Essa era uma característica dele. Muito semelhante a algumas metodologias de ensino-aprendizagem, de educação, como o do construtivismo, né, que é conhecido em nossos dias. Ele dava aulas lá no salão do colégio e também debaixo das mangueiras, que as mangueiras que tem lá. Ele gostava de dar aulas. À noite também ele gostava de trazer os alunos para aula de astronomia, ele gostava muito também, né? 12 anos de idade, ele dava aula para os outros professores. Eles pediam: Eurípides, ajuda fulano que está com dificuldade. Ele, com 12 anos, ele já sabia toda a matéria do colégio que ele estudava. O tio Eurípides era sempre uma pessoa muito agradável, tratava os irmãos de senhor, era uma pessoa muito amável com todo mundo, né? Os alunos dele todos chamavam de senhor. Todo o trabalho que ele desenvolveu de homem público, né? De professor, educador e de cristão, né? Então, imagina a caridade. Após alguns anos atuando como professor e monitor no Colégio Miranda,
Eurípides decide abrir o seu próprio colégio e aplicar os seus conhecimentos nos alunos. Assim nasce o Colégio Liceu Sacramentano. No entanto, nem tudo são flores, e muitos não aceitam um método de ensino que utiliza como base os preceitos espíritas. No final de um período de 2 anos, que ele havia se tornado espírita, ele teve grandes dificuldades na escola Liceu Sacramentano. E ele muito entristecido porque os pais tiraram as crianças da escola porque ele estava ensinando as lições ligadas ao Evangelho de Jesus. E numa manhã, quando estava dentro da sala do colégio, ele não tinha nenhum aluno, Maria Santíssima o envolveu e transmitiu-lhe uma mensagem psicografada, dizendo assim: retire a tabuleta da escola, que ela faz parte dos requisitos da vaidade humana, e coloque no frontispício desta casa o nome de Colégio Allan Kardec. Institua o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e coloque no currículo o curso de astronomia, que eu acobertarei esta casa com meu manto. E ela assina Maria, serva de Deus. E a partir daí foi que iniciou então o Colégio Allan Kardec no ano de 1907. A partir da mensagem espiritual de Maria de Nazaré, nasce o Colégio Allan Kardec, um feito quase inacreditável para um espírito que ainda residia em um planeta de provas e expiações, como o caso de Barçanufo, que recebeu a sua mensagem. Não é qualquer médium, não, que teria essa facilidade, teria esse mérito. As comunicações que Barçanufo recebe de Maria de Nazaré, sem dúvida nenhuma que nenhum de nós, por exemplo, poderia ou teria condições ou envergadura moral, intelectual suficientes para podermos captar mensagens de alto teor espiritual. Nem tudo está registrado, mas a memória espiritual da atuação do Eurípides é extraordinária. Agora é importante que se frise de onde que vem essa envergadura moral e intelectual. Barçanufo foi um espírito que conviveu com Inácio de Antioquia, na antiga época cristã. Inácio de Antioquia era apóstolo de João Evangelista, né? Era discípulo, melhor dizendo, de João Evangelista. Portanto, Barçanufo foi discípulo de Inácio de Antioquia, que por sua vez foi discípulo de João Evangelista. Então aí a gente começa a estabelecer uma relação entre Eurípides e João, e indiretamente com a própria Maria. O Colégio Allan Kardec foi a primeira escola espírita do Brasil e atendeu um grande número de pobres e órfãos em toda a sua história. Antes da Revolução Francesa, as escolas, o colégio francês, onde estudavam as crianças e os jovens, eram todos controlados pela igreja. E a educação do jesuíta é a educação da competição, do castigo. A gente imagina hoje o castigo como sendo quem fez errado é castigado. E o jesuíta usava o seguinte pensamento: você tem que bater na criança para que ela se predisponha a aprender. Então a escola do Velho Mundo era uma escola baseada no castigo e na submissão. Sabendo desses métodos antigos de educação, Eurípides reformula o ensino em Sacramento, mudando a visão arcaica do aprendizado por meio da punição. Barçanufo abre um colégio com um método e uma didática exemplar. Esse colégio, ele recebia os seus alunos com carinho, com respeito, máximo respeito e carinho, respeitando o nível intelectual e social de quem quer que fosse, o nível religioso, as opções religiosas, inclusive. Ele introduziu no Colégio Allan Kardec a ideia do desenvolvimento do sentimento, não é? Isso é um diferencial. E além da questão do conhecimento, a descoberta relacionada com a religiosidade e o sentimento espírita.
Então ele parte para as quartas-feiras com ensino específico do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Então os alunos, eles estudavam o Espiritismo. Outro fator de grande relevância no trabalho dessa educação que Eurípides desenvolveu foi o exercício da caridade com os seus alunos. A prática da caridade, a prática do amor. As aulas dele todas eram fundamentadas nos conceitos que a doutrina espírita trazia. Poucos conhecem Eurípides como grande educador e sim como médium, mas ele tinha vários desdobramentos durante as aulas onde o respeito era grandioso e ele fazia dos seus alunos um grande companheiro da sua trajetória, ensinando, exemplificando, auxiliando e amparando cada vez mais. Ele sempre valorizou que a mudança viria pela educação. O que eu vejo mais importante nessa proposta de educação que Eurípides desenvolveu aqui com seu autodidatismo é que o sentimento ele nasce no nosso pensamento e a educação que ele trazia modificava o campo mental e renovava as energias dos sentimentos que o ser trazia. Outro recurso que Eurípides trouxe no Colégio Allan Kardec, dentro dessa proposta pedagógica, foi o valor da arte para expressar a natureza do espírito. Então Eurípides sempre, acho que revolucionou, mudou, que o Brasil, a gente, na sua grande maioria, desconhece essa metodologia que ele utilizava, que é essa metodologia do amor. Esse método de ensino foi propagado por Barçanufo e ficou conhecido como a metodologia do amor. Esse novo método contempla aspectos intelectuais e morais dos alunos, focando na vivência e na disseminação do amor ao próximo. Pestalozzi, ele estava sendo um representante de uma escola nova, que começou com os indivíduos que viram que o espiritualismo ele devia desenvolver uma moral, uma educação não fundamentada na submissão, mas fundamentada na liberdade. Então, quando ele funda, por exemplo, o Colégio Allan Kardec, o currículo era, na verdade, um currículo inovador. Guardadas as devidas proporções, ele era, podemos dizer, um discípulo de Pestalozzi, embora não tenha conhecido, né, Pestalozzi. Mas ele mantém aquela mesma tônica, né, da educação, do contato do aluno com a natureza, das descobertas, da participação mais ativa no processo ensino-aprendizagem. Eurípides trouxe uma didática diferente, uma pedagogia, que era a pedagogia do amor, e dentro dessa didática ele mobilizou todos os recursos para que os alunos pudessem se aproximar do entendimento de Deus, do amar a Deus sobre todas as coisas e o entendimento do valor da natureza na vida do ser. Amália, também sobrinha de Eurípides, estudou no Colégio Allan Kardec. Ela conviveu e aprendeu com Eurípides. E depois da sua desencarnação, conviveu com os discípulos de seu tio, Tomás Novelino e Corina Novelino, que assumiram a gestão do colégio depois da partida de Eurípides. Ela nos conta por que foi batizada com esse nome. Eu me chamo Amália por causa da tia Amália, né, que foi secretária dele, né, e guardou todo o acervo que tem lá no lar, aquele receituário todo que tem lá no museu, tia Amália que guardou. Os alunos que frequentavam o Colégio Allan Kardec, tendo Eurípides como o diretor, o professor, líder, tiveram, sem dúvida nenhuma, uma educação bastante privilegiada. E nós tivemos a oportunidade de conhecer um ex-aluno dele, pessoalmente, que foi o Dr. Tomás Novelino, médico que estudou 2 anos
no colégio Allan Kardec, antes dele sair de Sacramento para a complementação dos seus estudos e futuramente para frequentar a Faculdade de Medicina. Eu recordo muito das palestras que eu assistia do Dr. Tomás Novelino, o amor com que eles falavam do professor Eurípides. Ao assumir o Colégio Allan Kardec, Corina e Tomás Novelino enfrentaram algumas mudanças na legislação de educação que impossibilitaram o colégio de continuar com as suas atividades normais. A Escola Eurípides Barçanufo, fundada em 1975, ela surgiu devido à mudança das leis diretrizes e básicas do Brasil, e o Colégio Allan Kardec ele não tinha uma estrutura física para atender a nova legislação. Corina Novelino, com o Dr. Tomás Novelino, que foi ex-discípulo de Eurípides, quiseram prestar uma homenagem a Eurípides e abriram essa escola para que não fosse interrompido o trabalho de educação que o Colégio Allan Kardec havia iniciado. Na época ele tinha farmácia e tinha a escola também. E na época das dificuldades ele falou assim, já próximo ao seu leito de morte, ele falou assim para a mãe dele nas dificuldades, falou: mãe, se precisar, feche a farmácia, mas não feche jamais a escola. E a escola continua até os dias de hoje, com as suas mudanças em termos de locais, mas em termos do aprendizado, da metodologia, ela permanece até hoje, com as crianças aprendendo o convívio com a natureza, o respeito à natureza, o respeito ao próximo. Então isso é o legado que Eurípides nos deixou. Assim nasce a Escola Eurípides Barçanufo. O processo de alfabetização da Escola Eurípides Barçanufo, ele tem um método diferenciado porque parte das bases metodológicas aplicado na escola. O que é passado para elas aqui, além dos conteúdos, serve de base para que elas venham acolher mais tarde em qualquer lugar que elas estejam. Principalmente a parte da moral. Então a gente trabalha com a criança para ela que ela possa dar conta de fazer as escolhas certas na vida dela, para que ela possa transformar os seus sentimentos, as suas dificuldades. Tudo que nós vamos iniciar de atividades é na natureza. Então nós temos essa observação na natureza, com o recurso da natureza. É escolhido pelo professor ou pelas crianças o recurso a ser observado. E a gente ouve falar o diferencial que essa criança que sai daqui em outra escola. É uma criança que tem uma interpretação melhor, uma conclusão daquilo que ela está vendo, uma criança que tem uns sentimentos assim mais de vivência. Eles vão até a horta, que é um grande laboratório que nós temos, e lá eles observam e eles recolhem os alimentos que estão plantados, conhecem outros alimentos na cozinha e formam uma cesta, para que eles possam ver tamanhos, texturas. Então na escola nós temos o lar das aves, e onde eles observam a galinha chocando. A gente entende que o conteúdo formal a criança pode obter até mesmo em casa. Ela pode aprender a ler e a escrever em qualquer instituição de ensino. Mas aqui a gente procura trabalhar as potencialidades dessa criança, aquilo que ela traz de talentos, para a gente desenvolver isso, para que isso seja um facilitador, um auxílio no processo. Esses são momentos muito ricos, né, em que o professor utiliza para que eles possam serem sensibilizados para o respeito, né, para a vida, a oportunidade que eles estão tendo nesta existência de se transformarem, de serem seres melhores, de amar o próximo. Trabalhar aqui para mim é a proposta que eu acredito de educação. Desenvolvo uma pedagogia que, além de ensinar, é a proposta que me traz aprendizado. Nós estamos aqui, nós funcionários, recebendo essas crianças como se fossem os nossos filhos. Então nós estamos aqui para oferecer o que há de melhor, que às vezes nós como mães e pais, na correria do dia a dia,
não estamos tendo esse tempo disponível para ela. Então nós estamos aqui num olhar diferenciado, num olhar diferente, tentando auxiliar esses espíritos que chegam até nós. Atualmente nós estamos tendo crianças com muitos transtornos, com muitos déficits, com muitas dificuldades de aprendizagem. E isso está muito relacionado à ausência de uma educação moral. As pessoas estão saindo muito cheias de conteúdo, porém vazios de conhecimento moral. E a nossa escola ela vem justamente trazer isso. Aqui a gente procura saber o que a criança sente, trabalhar os valores que vão sustentar de alguma forma essa educação. Utilizando essa metodologia do amor, elaborada por Barçanufo e inspirada nos métodos de Pestalozzi, pedagogo suíço e educador pioneiro da reforma educacional, a Escola Eurípides Barçanufo segue, realizando um trabalho multidimensional, com mais de 300 crianças de todas as crenças, cor, raça, credo ou condição financeira. Hoje, essa educação ela é totalmente orientada pela equipe de Eurípides Barçanufo, trazendo para todos nós uma educação voltada inteiramente para o ser espiritual. E o objetivo da Escola Eurípides Barçanufo é trazer uma formação integral no desenvolvimento moral e espiritual desses espíritos, desses educandos que lá se encontram. O Eurípides já utilizava desse processo e nós constantemente, em todos os momentos da nossa escola, não é a arte usada no sentido de apresentar, mas é a arte de aprender, é a arte de ensinar e a arte de vivenciar as oportunidades que nos são dadas. É através da reutilização de materiais, através das apresentações, do teatro, da música, da dança. Ele tem várias possibilidades para desenvolver as suas habilidades. É uma escola de período integral, onde a criança, além do ensino fundamental, ela tem as oficinas de teatro, de arte, música, temos a Casa da Música, onde as crianças aprendem vários instrumentos, temos várias oficinas, né? Temos balé, letramento, auxílio à aprendizagem, nós temos a parte de esporte. Além da horta e do galinheiro, onde as crianças aprendem a origem da vida animal e vegetal, a escola também dispõe de um espaço chamado Casa da Música. Neste lugar, os alunos têm a oportunidade de aprender um instrumento musical de sua escolha, por meio do uso de partituras e o estudo da teoria musical. Hoje, ela é uma escola, vamos dizer a princípio, dentro de Sacramento. Uma escola hoje que ela é muito valorizada, não pela sua estrutura física, mas sim pelos seus conteúdos aplicados lá dentro. Agora, olhando a nível nacional, é um trabalho único que o Brasil desconhece a grandeza desse trabalho, a importância desse trabalho. Muito se busca hoje de novas metodologias de ensino, mas eu digo que a fonte está aqui em Sacramento, lá na Escola Eurípides Barçanufo. E nós sabemos que esse processo, para que ele verdadeiramente aconteça, nós não conseguimos fazer esse trabalho sozinho. Então nós precisamos da família junto. E a família é trazida para a escola em muitas atividades, em muitos momentos, e para que a gente possa, de mãos dadas, família de um lado e a escola de outro, caminhar junto a essa criança para que ela possa se sentir segura em fazer as suas escolhas, a perceber o que é o certo, o que é o errado. Minha filha, eu vejo sim o aprendizado dela lá na escola, a evolução dela como criança. Eu vi ela esses dias em casa, que ela plantando uma árvore para levar para a escola, que ela vai cuidar todo ano agora, todo o ano letivo dessa árvore. Hoje mesmo eu estive na escola e falei assim: papai, olha que árvore que eu plantei, o tamanho que ela tá. Eu só tenho elogios como pai. Minha filha chama Ana Cecília, ela tem 10 anos e está no 5º ano aqui da escola Eurípides Barçanufo. Ela começou aqui com 3 e está aqui desde então. Esse é o último ano dela, é a finalização.
Eu estudei aqui, fui estudante aqui dos 3 aos 9 anos, como ela também. Eu me preocupei desde sempre com isso, como que a minha filha ia crescer e ia tratar o próximo. Ela traz pra gente uma noção muito grande de humanidade, de ser humano, de como tratar o outro, independente de ser criança, de ser adulto, independente da condição social dela. Nós trazemos muitos recursos para que elas possam aproveitar a música, o balé, o esporte, todas essas ferramentas para que ela possa se desenvolver. As crianças que saem da escola, né, elas são crianças que têm uma postura diferente nas outras escolas das quais elas vão. Elas são tocadas na sua intimidade, então tem um processo reflexivo de consciência muito grande. Eu acredito que ela seja a escola dos sonhos de Kardec, de Pestalozzi, de Dr. Bezerra, porque ela tem uma conotação diferente de qualquer outra escola, onde o outro é respeitado, amado, com textos, com informações que são trazidos pela espiritualidade, com um processo pedagógico extremamente rico voltado para a natureza, onde a criança trabalha com as descobertas. Além de dar continuidade no trabalho de Eurípides Barçanufo, Francine, Alzira e toda a família Amui enxergaram a educação de qualidade como um dever civil para a construção de uma nação melhor. A educação do Brasil ela precisa ser mudada. Hoje o Brasil ela vive uma inversão de valores. E lá na escola hoje nós procuramos justamente isso, dessa formação moral e cidadã para os alunos que lá vivem. A pedagogia e a didática infantil devem estar voltadas num colégio, principalmente num colégio espírita, para esse entendimento, não é? E ao mesmo tempo em que entende o processo de adaptação daquele espírito reencarnante, inserindo novamente novas lições, atualização de conhecimento aos poucos para que essa adaptação seja boa e plena. Todos nós, brasileiros que somos responsáveis por esse país. Então nós entendemos que desde cedo nós precisamos de conscientizá-las para que elas sejam cidadãos honestos, que elas tenham respeito pela pátria, para que ela possa respeitar o seu colega, os lugares onde estejam, para que a gente possa quebrar os preconceitos que ainda estão tão inseridos e com tantas dificuldades têm trazidos e gerado na sociedade em que nós vivemos. A família Amui, né, que está lá desenvolvendo trabalhos educacionais, desdobrando o Colégio Allan Kardec, porque hoje o Colégio Allan Kardec ele é uma dependência, eu diria, quase que histórica no centro de Sacramento, e tem uma dependência do centro, tem uma parte de museu, tem um auditório, né, onde são realizados vários eventos públicos, inclusive as famosas homenagens a Eurípides na data do seu nascimento, que é 1º de maio, e da sua desencarnação, que é 1º de novembro. Agora, toda a atividade educacional já é feita numa nova dependência muito grande, né, localizada num bairro da cidade de Sacramento. Por ser parte do legado deixado por Barçanufo e pela sua relevância na cidade de Sacramento, a Escola Eurípides e o Colégio Allan Kardec cederam seu espaço para homenagear os 100 anos de sua desencarnação. Até mesmo a prefeitura da cidade reconheceu seus feitos como vereador e inaugurou um busto em sua homenagem. Dia 1º de novembro de 2018. Na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, é comemorada a desencarnação do médium Eurípides Barçanufo. Nessa cidade onde ele viveu e passou toda a sua vida, não faltaram homenagens para retratar a sua história. Ele nasceu em Sacramento e nesses seus 100 anos de desenlace, eu acho que era mais do que justo homenageá-los. E Sacramento deve muito a Eurípides. Então eu acho que é uma homenagem justa a um homem que tanto fez pela nossa cidade. Essa obra que é uma obra muito importante, desse grande homem, desse grande espírito de luz, e que foi nascido, criado e que aquilo deu seus ensinamentos. Então
mais do que justo a gente fazer essa singela homenagem para a população sacramentana e para quem vir aqui visitar as instituições espíritas, também ser um ponto turístico. Eu tenho orgulho ali de ter sentado, estar sentado numa cadeira que foi dele algum dia ele sentou naquela cadeira. Isso para a cidade é muito forte o legado que ele deixou e deixa de ensinamentos para nós vai além das nossas compreensões. Elismar é um artista renomado com reconhecimento internacional. Ele teve a oportunidade de desenvolver a escultura de Eurípides com o apoio da Secretaria da Cultura e do Turismo. Para mim é uma honra muito grande, né? Você vê que Eurípides Barçanufo é um personagem histórico, né? Reconhecido nacionalmente, internacionalmente. Então Deus me permitiu fazer a obra, assim como fiz outras para a cidade. E é muita felicidade para mim. Esse monumento aqui para Eurípides, eu acho que vem concretizar mais ainda as pessoas que procuram o sacramento através do espiritismo, a procura de Eurípides Barçanufo. Vereador por 2 mandatos, Eurípides teve uma grande influência espiritual e política na cidade onde nasceu. Ele trouxe energia elétrica para Sacramento muito antes de pensar em usina elétrica na região. E ele colocou uma usina em Sacramento. Como político, lógico, ele chega à política devido ao seu trabalho, não é? Ao trabalho meritório que ele teve junto à população de Sacramento e as pessoas da região também de Sacramento, em Minas Gerais. E ele coloca vários projetos que beneficiaram a população daquela época. Ele manda iluminar as ruas de Sacramento, ele manda canalizar as casas, que eram casas extremamente humildes no começo do século XX. Todas as melhorias que naquela época Sacramento recebeu foi graças ao tio Eurípides, né? Como água encanada, foi feito uma usina do Caruchuru. Como político, ele era muito firme na sua posição em defesa, inclusive, da democracia, né, da participação do povo, etc. E um fato marcante foi quando ele não aceitou permanecer como vereador, quando houve automaticamente uma recondução em todo o estado de Minas, né, por proposta de um governador, de todos os mandatos. Aí ele renunciou e se afastou da política partidária propriamente dita. Por todos os seus feitos, a Câmara Municipal de Sacramento prestou homenagens a Eurípides e foi sede do lançamento do livro Perfil Parlamentar de Eurípides Barçanufo, uma obra que conta a sua história no poder legislativo. O evento contou com a participação ilustre da Orquestra Lira do Borá. Essa noite eu me senti muito emocionado, certo? Participando ativamente da preparação e do lançamento dessa obra intitulada Perfil Parlamentar de Eurípides Barçanufo. Eu participei desses estudos por cerca de 32 anos, realizados durante 4 décadas. É um evento que mostra, né, são 100 primaveras da passagem de Eurípides, que fez uma escola do pensamento. Reviver o passado, registrar a história através de um homem como Eurípides é sempre uma grande satisfação para a comunidade. Mesmo à noite, as comemorações não param. A Escola Eurípides Barçanufo carrega o nome de seu patrono e também comemora os 100 anos do desencarne do mestre que elaborou a pedagogia do amor. Nós estamos aqui desde 91, fazendo parte do trabalho da música e é um projeto de educação em que a arte é imensamente utilizada. Foi ele que começou tudo, que plantou a sementinha e nós estamos regando para que todos possamos colher bons frutos dessa semeadura que foi feita por ele lá atrás. Você está vendo o Eurípides vivo, no trabalho mesmo, né? Sendo realizado, construído dia a dia. Então é uma alegria muito grande. Obrigada, professor Eurípides, por nos dar esse trabalho de luz.
Já no Colégio Allan Kardec, a comemoração não é diferente. E um dos maiores legados de Eurípides Barçanufo, acontece uma comemoração cheia de luz, energia e música. Mesmo com o reconhecimento de Eurípides Barçanufo, depois de 100 anos da sua desencarnação, a obra que ele dedicou a vida inteira e deixou como legado para sua família e para todos os sacramentanos corre perigo. Hoje, a Escola Eurípides Barçanufo não consegue arrecadar o suficiente para arcar com todas as atividades educacionais oferecidas e pagar os funcionários. Mesmo sendo uma instituição particular, muitos alunos não podem pagar a mensalidade da escola. A Escola Eurípides Barçanufo, de uns anos para cá, ela vem enfrentando sérios problemas financeiros. Nós temos 52 funcionários para que atendam todas as nossas exigências, né, necessárias. O espaço é grande, então são 52 profissionais diretamente junto às crianças. E desde 2013 nós temos passado assim grandes dificuldades. Hoje nós temos projetos importantes, expressivos, como Adote uma Criança para Ajudar, e esses projetos não suprem a necessidade da nossa escola. Tem muitas pessoas que ajudam, colaboram, mas a gente sabe que hoje a situação do Brasil, que a gente enfrenta hoje, está difícil para todo mundo. A gente, para manter essas mais de 300 crianças, é muito difícil, né? É um custo muito alto que nós temos mensalmente, porque as crianças chegam aqui na escola às 7 horas da manhã e permanecem até às 4 horas. Então são 4 refeições, elas têm banho, são muitas atividades. Então manter essas crianças aqui hoje tem sido a nossa maior dificuldade. A gente tem buscado ajuda, né? E cada vez mais para que a gente possa manter vivo esse trabalho que tem mais de 100 anos, né, iniciado pelo nosso querido professor Eurípides, porque ele sabe, e nós acreditamos nisso também, que é só através da educação e educação integral do ser que ele vai conseguir modificar. Em parceria com a empresa RW Viagens, Turismo e Eventos, a consultora na área da educação, Ivaneide Áurea, visitou Sacramento e viu de perto o trabalho realizado pela família Muí. Se a escola sair da sua humildade e achar que Sacramento é o destino das ações, então vai ficar preso aqui. Mas eu não acredito de maneira nenhuma que Eurípides, como ser universal, espírito universal, ele pensasse apenas em Sacramento. Sacramento é apenas assim, o núcleo de expansão. É como se fosse um sol que se irradiasse. E a obrigação dos que estão aqui, das gerações que chegarem, é exatamente tirar essa candeia debaixo desse alqueire. A singularidade do Eurípides na vida que ele viveu não vai permanecer no mundo por uma tradução que vai ter que ocorrer em Sacramento. Até é muito bom que isso ocorra lá. Mas o exemplo que ele deixou é para que surjam escolas fundamentadas na liberdade no Brasil e no mundo, porque a mudança não é pequena. A mudança que tem que ocorrer é que toda a estrutura do ensino se modifique. Eurípides já pensou isso há quantos anos atrás? Há um século. Isso é possível que a gente não vá deixar para o mundo isso? Pelo menos para o Brasil? Eu garanto o seguinte, o Nordeste está precisando muito. Se eu já admirava a sua grandiosidade, agora é imensurável. É imensurável. A importância da Escola Eurípides vai além de manter os alunos que já são matriculados, mas sim de estabelecer uma nova cultura de respeito e empatia para uma geração inteira de novos espíritos. De um estimado valor, vamos pegar do 100%, esse valor, há uma época atrás, eu tive conhecimento que tinha caído para 30% dessas doações. Inclusive, correndo o risco assim, de diminuir o número de crianças, de alunos. Nós já tivemos época que nós atendemos mais de 500 crianças
na escola. Então esse número supera, né, porque tem anos no passado em que nós tínhamos condições, nós atendemos mais crianças. Mas hoje a média é em torno de 300 crianças. A escola enfrentou bastante dificuldade, como vem enfrentando ainda hoje. E é uma dó a gente pensar em assim, um trabalho tão rico desse, se a gente pudesse, a gente queria passar isso. Quanto mais crianças pudessem receber isso, melhor seria. Então é duro você ter que pensar, falar assim, poxa, eu não estou dando conta, eu vou ter que diminuir. Então é uma triste realidade que hoje a gente convive no nosso dia a dia com ela. E está se tornando cada dia mais inviável manter uma estrutura. Por isso a gente tem buscado parcerias e pessoas que possam nos ajudar para que a gente cada vez mais possa auxiliar essas crianças e tantas outras, né, que desejam aqui estar, porque nós temos uma lista de espera sempre muito grande de crianças que querem, que os pais desejam que fiquem aqui na escola, né, recebendo essa educação, porque também acreditam e sentem a diferença que é essa metodologia aplicada com muito amor aqui na escola. E que os nossos irmãos, aqueles que conhecem Eurípides, a seriedade desse trabalho, venham nos ajudar, né, para que nós possamos devolver ao Brasil tudo isso que esse Espírito nos trouxe. Porque a educação que nós temos dado é para que eles tomem consciência desse ser que são, do compromisso deles, para que o Brasil venha a ser, nas próximas décadas, verdadeiramente a pátria do Evangelho. Você pode ajudar a manter este trabalho tão lindo e necessário, feito pela Escola Eurípides. Basta participar do projeto Adote um Aluno. Nós temos um projeto que chama Adote uma Criança. Então a pessoa se cadastra através de um e-mail que chama adoteumumacriança@gmail.com.br e ele solicita para a gente que ele gostaria. Nós mandamos uma ficha com os dados, ele preenche e aí nós enviamos um carnê para que ele mensalmente contribua com o valor que ele puder, porque todo valor, né, por menor que seja, ele gera para a gente muitos benefícios. Não adianta você ter uma estrutura, fornecer aquilo, mas o profissional que lá trabalha precisa de receber. Tem tantas formas de você contribuir. Uma das formas seria destina teu imposto de renda a pagar a essa obra. 2, sem doer teu bolso. E aí é ter certeza absoluta que o recurso será bem aplicado. Recurso que você já vai pagar e destina. 2, o que você pode, o teu excedente. Então nós temos a conta bancária, que é a conta que também poderá ser feito depósito para ajudar nesse projeto Adote uma Criança. E eles podem ajudar tanto na escola, nas parcerias dos projetos, como a Casa da Música, né, que a gente tem. Outro projeto é o Sementes de Esperança, que é ligado ao esporte. E o projeto Florescer, que é o florescer de ideias, o florescer da criança através dessas experiências, dessas vivências que eles têm. Esses 3 projetos, eles são projetos aprovados pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e que as pessoas que desejam, as empresas que desejam ajudar, poderão fazer esse depósito junto ao fundo com destinação para o Lar de Eurípides, para esses projetos e terem no imposto de renda os descontos, né, que o imposto de renda oferece no caso dessas contribuições. Patrocinando uma bolsa de estudos de forma integral ou mesmo semi-integral, você adota um aluno e garante a vaga dele na Escola Eurípides. Colaborando para a educação moral e espiritual dessa criança e ainda contribuindo para a manutenção do legado deixado por Eurípides Barçanufo. Ajude a espalhar a metodologia do amor
iluminando os corações e almas daqueles que são o futuro da nossa nação. O que é o Eurípides? O Eurípides é um bom espírito que aprendeu e aplicou o que ele pôde aqui com firmeza, porque ele conseguiu vivenciar a contradição entre a educação que teve e as descobertas que ele fez conhecendo o Espiritismo. Ou seja, é um espírito forte, um espírito determinado. Outro dia eu pensei assim, gente, se Mãe Santíssima foi mãe de Jesus, a Valmeca foi mãe do tio Eurípides, né? O que marca isso, quando a gente ouve o pessoal mais idoso, mais velho, era como ele impunha esse respeito pela sua simplicidade. Ele era doce como uma criança, né? Ele tinha aquele amor, né? Nós somos felizes porque tivemos essa alegria trazida pelo pedido do tio Eurípides que nós viéssemos como parente dele. Então, somos muito agradecidos, muito mesmo ao tio Eurípides e os nossos pais queridos, né, que nos trouxeram aqui. Dizem que ele foi o que mais se aproximou de Jesus, né, com seus trabalhos, com seus propósitos, a sua firmeza. Existe uma grande probabilidade de Eurípides ser um espírito muito esclarecido, com grande evolução e com ligações assim com altos níveis espirituais. E existe também uma mensagem, né, psicografada pelo Chico, que Eurípides teria, num processo de desdobramento, ter visto Jesus chorando. E Jesus esclarece que ele não chorava por aqueles que não o entendiam, mas chorava por aqueles que já o conheciam e ainda estavam em momentos de incerteza. Chego alegria a cantar, vejo plantas navegar, corredores para caminhar, portas onde devo entrar, carteiras, colegas, cadernos, tarefas, tudo se transforma em novo aprender. Carteiras, colegas, cadernos, tarefas, tudo se transforma em novo aprender. Desde instante essa escola usa dentro de mim uma força diferente que me enche de mil encantos. Que bom é tudo isso, um dia compreender que tive em minha vida essa escola bendita que norteou meu saber. Aqui vejo o céu, vejo luz em